Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que mexe com todo mundo, todos os dias: a nossa comida. Ou melhor, a confusão gigantesca que foi criada em volta dela. Acho que todo mundo conhece essa história, né? Um dia um alimento é o herói da dieta, no outro é o vilão. É tipo uma montanha russa de informação que deixa qualquer um cansado e sem saber em que acreditar. Mas e se essa confusão toda não for um acidente? E se, na verdade, ela for o objetivo? É por aí que a nossa investigação de hoje começa. A ideia de que essa ansiedade em relação à comida foi, na verdade, fabricada. Bom, vamos entender isso a fundo. O nome que se dá para esse fenômeno é bem forte: terrorismo alimentar. Mas o que isso quer dizer na prática? E quem são os responsáveis por criar essa ansiedade coletiva? Resumindo, a ideia é criar medo. É pegar um alimento, isolar um único componente dele e transformar aquilo no grande vilão da saúde, sabe? Sem olhar o contexto todo. E isso acaba gerando um ciclo vicioso de dietas restritivas e, claro, muita culpa. E olha, essa história não é de hoje, não. Começou lá nos anos 60, quando a ciência passou a focar nos nutrientes de forma isolada. Tipo, esse é bom, esse é ruim. Anos depois, nos anos 2000, o pesquisador George Skrinis deu um nome para isso. E hoje? Bom, hoje as redes sociais viraram o grande palco disso tudo, onde o medo viraliza e gera muito engajamento e dinheiro. E essa frase da Rita Lobo comentando o trabalho de Skrines resume perfeitamente o quão absurda é a situação. Pensa bem, como é que alimentos tão básicos, que fazem parte da nossa cultura há séculos, de repente viram inimigos? Isso só mostra o quanto essa abordagem nos desconecta da comida de verdade. E o impacto disso vai muito além de uma simples confusão na hora de montar o prato. É algo real e muito perigoso. Olha só este número: 70 milhões. Essa é a estimativa de pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno alimentar no Brasil. É um número assustador, é quase um terço da população do país. A questão é que esse terrorismo alimentar não é uma brincadeira. As consequências para a saúde mental e física são seríssimas. Essa pressão constante, essa sensação de que nunca se está fazendo o certo, tudo isso pode ser o gatilho para transtornos muito graves. Então, que tal a gente virar o jogo? E se esses alimentos que levam à fama de vilões forem, na verdade, as vítimas de toda essa desinformação? Vamos dar uma olhada em 3 exemplos clássicos que vivem gerando polêmica. Vamos começar por ele, o ovo. O ovo. Talvez uma das maiores vítimas do terrorismo alimentar. Durante décadas, ele foi o grande culpado pelo colesterol alto, uma ameaça para o coração. Mas será que a ciência de hoje em dia ainda pensa assim? Pois é, o que os estudos mais recentes mostram é uma virada de chave completa. O impacto do ovo no colesterol do sangue é mínimo para a maioria das pessoas. Pelo contrário, já tem pesquisa mostrando benefícios até na prevenção do diabetes. E, por ser rico em proteína, o ovo, na verdade, ajuda a dar aquela sensação de saciedade por mais tempo. Agora, vamos para outro clássico no banco dos réus, o nosso pãozinho francês. Vira e mexe ele é atacado, né? Especialmente por essas dietas da moda que declaram guerra aos carboidratos. Mas será que ele merece essa fama toda? A realidade é bem diferente. O pão francês é um alimento simples, feito na hora, sem conservantes. É uma ótima fonte de energia e tem nutrientes importantes. O problema nunca é o pão em si, mas o equilíbrio, ou a falta dele. O exagero faz mal com qualquer alimento. E chegamos à polêmica do leite. Aquele argumento de que beber leite de vaca não é natural ficou super popular, né? Mas vamos analisar isso com um pouco mais de calma e lógica. A verdade é que os humanos são os únicos animais que fazem um monte de coisas, como cozinhar ou tomar um suco. O leite de vaca é uma baita fonte de nutrientes, especialmente cálcio e proteína de qualidade. Para quem não tem intolerância, não existe motivo científico para excluir. E vale lembrar, bebidas vegetais são outra categoria de produto, não são substitutos diretos do leite. Ok, saindo dos alimentos específicos, vamos para uma categoria inteira que virou o alvo da vez, os ultraprocessados. É uma classificação que nasceu aqui no Brasil, mas que gerou um debate no mundo todo. A grande questão é, ela ajuda a gente a comer melhor ou só complica ainda mais as coisas? A lógica por trás dessa classificação, que se chama nova, é até bem simples. Basicamente é assim: olha-se a lista de ingredientes. Se tiver mais de 5, pronto, é ultraprocessado. O foco é totalmente na quantidade de itens e não na qualidade nutricional deles. E aí que muitos especialistas criticam.
E aqui a gente vê bem qual é o problema. No mesmo grupo de ultraprocessado entram um refrigerante e um iogurte com probióticos, uma barra de granola e um embutido. Essa falta de critério nutricional acaba gerando mais confusão do que ajudando, né? A crítica do Luiz Madi, diretor do Instituto de Tecnologia de Alimentos, é demolidora. E o exemplo do pão é impressionante. Numa análise, eles viram que o pão da padaria, o artesanal, podia ter o dobro de sódio e muito mais gordura e açúcar que o pão de forma industrial, aquele rotulado como ultraprocessado. Isso mostra como um rótulo pode levar a gente para o caminho errado. Bom, depois de tanta confusão, tanto medo, tanta regra, como é que se encontra um caminho saudável de verdade? A resposta parece estar em fugir dos extremos e buscar o equilíbrio. Buscar a liberdade de comer sem culpa. E aqui tem uma distinção que é crucial. A diferença entre ser fit e ser saudável. O conceito de fit está muito ligado à estética, a um padrão de corpo, e essa busca pode levar a obsessões. Já a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado completo de bem-estar, físico, mental e social. É uma visão muito mais ampla e humana. Então, no fim das contas, o que é comer bem? É algo muito pessoal. É uma alimentação que cabe no bolso, que respeita a sua rotina, sua vida social, que está alinhada com os seus objetivos e, acima de tudo, é ter uma relação com a comida que traz paz e não estresse e ansiedade. E tem um ponto que não podemos ignorar, principalmente falando do Brasil. Num cenário em que 70 milhões de pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar, ou seja, sem saber se vai ter o que comer, demonizar alimentos baratos e acessíveis como arroz, feijão, pão e leite é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Para a gente terminar, fica esta reflexão. No meio de tanto barulho, tanta informação conflitante, talvez a busca não deva ser pelo superalimento perfeito ou pela dieta milagrosa. Talvez o ingrediente mais importante para uma vida realmente saudável seja simplesmente fazer as pazes com a comida.